Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a usar a integral para calcular a área entre duas curvas. Certo? Vamos então analisar o seguinte problema. Vamos supor que eu tenho f e g, duas funções contínuas, tá? De AB, um intervalo fechado em R. Vamos supor que f é maior ou igual que g, como no desenho que vocês estão vendo aqui. Então f está acima, g está abaixo. Eu tenho os pontos A e B que não aparecem no desenho, mas eles estão aqui. E eu gostaria de calcular a área entre as curvas F e G. Vamos lembrar que a gente aprendeu a calcular a área abaixo de uma curva, no caso da função, da curva representar uma função positiva, ou acima dessa curva se a curva representa uma função negativa. Tá? Aqui a gente tem uma situação diferente. Tá? Aqui o sinal da função, se é positivo ou negativo, não é importante para a gente. O que é importante é que f seja maior ou igual que g. Tá? Então f está acima, g está abaixo. Eu gostaria de calcular a área entre as curvas f e g. A direita da reta x igual a A e a esquerda da reta x igual a B. Para responder essa pergunta, vamos usar a mesma ideia que nos levou à definição da integral definida. Vamos fazer um cálculo aproximado dessa área através de retângulos, como abaixo. Tá? Então a gente vai pegar o intervalo AB, dividir esse intervalo em partes iguais, em n partes iguais. Cada uma dessas partes vai ter comprimento ΔX, que é B menos A sobre N, e vamos considerar N retângulos com base de comprimento ΔX. Tá? E a altura dada pela distância entre a fronteira superior, que é F, e a fronteira inferior, que é G. Tá? Então o que acontece? Eu tenho aqui nesse desenho 12 retângulos, cada um deles tem a base dada por B menos A sobre 12, e a altura do retângulo é dada pela diferença da função f pela função g, e nesse exemplo aqui eu estou avaliando essas funções no meio do intervalo. Tá? No vídeo anterior a gente fazia a avaliação à esquerda do intervalo, mas eu observei que a gente poderia fazer a avaliação da função no meio, ou à direita, ou até em qualquer outro ponto do intervalo. Tá? Então o que acontece? Vocês estão vendo 12 retângulos, vocês conseguem ver aqui que a soma da área desses 12 retângulos é uma aproximação para a área entre as curvas. Tá? E vocês podem imaginar que quando a gente faz o número de retângulos tender para o infinito, a gente vai ter a área. Então o erro de aproximação vai tender a zero e a gente vai ter no limite a área entre as curvas. Então, fazendo o limite quando o número de retângulos tende ao infinito, se lembrarmos da definição de integral, concluímos que a soma acima converge para a integral da diferença entre f e g. Então temos que teorema sejam f e g duas funções contínuas e suponha que f é maior ou igual que g para todo x no intervalo AB. Então a área entre as curvas f e g entre a reta vertical x igual a A e a reta vertical x igual a B é dada pela integral de f de x menos g de x em relação a x, de A até B. Exemplo. Então vamos calcular um primeiro exemplo, vamos pegar as funções x mais 3, f de x dada por x mais 3, e g de x dada por x ao quadrado menos 2x menos 7. Então primeiro vamos determinar os pontos de interseção entre essas duas curvas, caso existam. E vamos calcular a área entre ambas as curvas e os pontos de interseção. Pelos pontos de interseção passam retas verticais, portanto eu quero calcular a área entre as curvas e os pontos de interseção. Tá? Então daqui a pouco a gente vai fazer o desenho aqui, representando ambas as curvas. Antes disso, mesmo que eu não tenha desenho, como é que eu faço para encontrar o ponto de interseção ou os pontos de interseção entre duas curvas? Então nos pontos de interseção, o valor de x é tal que f de x é igual a g de x. Tá? Por quê? Porque num ponto de interseção, um ponto de interseção é um ponto x, y, que pertence ao gráfico de ambas as funções. Portanto, nesse ponto de coordenadas x e y é dado por f de x, por estar no gráfico da primeira função, mas também é dado por g de x, por estar no gráfico da segunda função. Concluímos então que x é tal que f de x é igual a g de x. Então, no nosso exemplo, eu preciso, para encontrar os pontos de interseção, resolver essa equação que vocês estão vendo aqui. Eu tenho então a função f de x dada por x mais 3, uma reta.
a função x ao quadrado menos 2x menos 7, uma parábola. Eu igualo ambas. Vou aqui, então, jogar, né, esse x para cá como menos x, esse 3 para cá como menos 3, juntar todo mundo, né, trocar o lado aqui, e a gente vai ter o quê? Que x ao quadrado menos 3x menos 10 é igual a zero. Tá? Então, isso aqui é uma equação quadrática, cujas raízes eu posso obter facilmente, são menos 2 e 5. Então, nos pontos de interseção, a gente tem x igual a menos 2 e x igual a 5. E aqui nós temos, então, uma figura mostrando o que está acontecendo. Né? Então, aqui eu tenho a função, a reta, né? A função afim. Aqui a função quadrática, cujo gráfico é uma parábola. Nós calculamos os pontos de interseção, menos 2 e 5. Então, vocês podem ver que eu tenho uma região que é delimitada acima pela reta, abaixo pela parábola. Tá? E eu quero saber qual é a área entre essas duas curvas, ou seja, a área dessa região em cinza que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, como a função x mais 3 é maior ou igual que a função x ao quadrado menos 2x menos 7, a área entre as curvas é dada pela integral de menos 2 a 5 da diferença entre as funções, ou seja, a integral de menos 2 a 5 de x mais 3 menos x ao quadrado menos 2x menos 7. Tá? Vamos colocar aqui, então, a expressão. Tá? A gente pode, claro, né, juntar os termos de igual grau aqui. Então, a gente tem menos x ao quadrado, x mais 2x é mais 3x, e 3 menos menos 7 é mais 10. Então, eu tenho que calcular a integral desse polinômio aqui. A integral de um polinômio é fácil de calcular, né? Primeiro eu escrevo a primitiva. X ao quadrado, primitiva é x ao cubo sobre 3. 3x, a primitiva é 3x ao quadrado sobre 2. E a primitiva de 10 é 10x. Tá? Então, eu pego aqui essa primitiva do nosso polinômio. Vou avaliar em 5 e em menos 2. Tá? Então, no próximo passo eu faço a variação. Inicialmente em 5, depois em menos 2. Substituo x por 5. Né? Então, onde aparece x eu coloco um 5. Tá? Então, aqui eu tenho 5 ao cubo, aqui eu tenho 5 ao quadrado, aqui eu tenho 5. Tá? E depois eu faço a mesma coisa substituindo x por menos 2. Né? No lugar do x eu ponho menos 2. Aqui elevado ao cubo, aqui elevado ao quadrado e aqui sozinho. Tá? Todos eles multiplicados pelas devidas constantes. Então, essas contas aqui a gente pode fazer, né? Então, aqui eu tenho 125 sobre 3, aqui 3 vezes 25 é 75 sobre 2, aqui eu tenho 50. Aqui nós temos menos 2 ao cubo é menos 8, né? Dividido por 3, aqui 3 vezes 4, que é 12, dividido por 2. 10 vezes menos 2 é menos 20. Finalmente, a gente faz as contas aqui, né? Juntando, por exemplo, esse termo aqui com esse, menos 125. Menos, né, tenho 3 sinais negativos, menos 8 dá menos 133 terços, 75 meios, menos 12 meios dá 63 meios, e eu tenho 50 mais 20, né, olha os sinais negativos aqui e aqui, dá 70, tá? Aqui, se eu colocar aqui o denominador é igual a 6, né? Eu tenho que multiplicar esse primeiro numerador por 2, esse segundo numerador por 3. Finalmente eu vou ter aqui, né, o resultado dessa nossa conta, né? Então aqui menos 266 mais 189 mais 420, tudo isso sobre 6, isso dá 343 sextos de unidades de área. Certo? Então essa é a área entre as duas curvas. Bom, vamos passar agora então uma maneira alternativa de obter, né, de concluir que a área entre as curvas f e g é dada de fato pela integral da diferença. A gente pode fazer isso através de uma ilustração, tá? Então uma construção diferente para chegar ao resultado enunciado no teorema anterior, tá? Eu acho que é bem interessante a gente fazer então essa ilustração aqui, que é a seguinte: vou supor então que eu tenho aqui à esquerda o gráfico de f, à direita o gráfico de g, no meio o gráfico de g, e à direita eu tenho aqui a região limitada pelas duas curvas.
Tá? De fato, eu estou interessado aqui na região abaixo da curva F, na região abaixo da curva G e na região entre as curvas F e G. Tá? Aqui eu estou supondo que as duas funções são positivas, tá? Além da primeira ser maior que a segunda. Então é fácil ver, né, que a área da região à direita é igual à área da região à esquerda subtraída da área da região aqui no centro. Né? Então, se eu pegar essa região aqui, que tem essa área que vocês estão vendo, e subtrair toda essa área aqui, vai sobrar o quê, né? Estou jogando fora essa parte aqui, né? Eu faço a curva G aqui e jogo fora toda essa parte de baixo. Vai sobrar apenas a área entre as curvas. Isso está mostrando para a gente que a área entre as curvas é igual à área abaixo de F menos a área abaixo de G. Ou seja, a integral de A até B de f de x dx menos a integral de A até B de g de x dx. Tá? Se a gente lembrar, né, que eu posso reescrever uma integral definida como essa daqui, né, juntando, né, as duas integrais definidas aqui como uma única integral definida, eu tenho novamente a expressão da área entre as curvas como a integral de A até B de f de x menos g de x em relação a x. Tá? Aqui eu estou usando então uma das propriedades da integral definida que diz que a integral de f menos g de A até B é a integral de f de A até B menos a integral de g de A até B. Tá? E aqui uma observação, né? Então aqui trazendo novamente aqui a última equação e também um desenho da lâmina anterior. Uma observação é que nesse argumento a gente está tratando com duas funções positivas, né? Porque a área debaixo da curva aqui só, essa região aqui tem a área dada pela integral de A até B de f, por f ser positiva. A mesma coisa vale para essa região, né? A integral de g de A até B vai me dar a área dessa região porque g é positiva. Só que vocês podem observar o seguinte, no caso geral, se f e g não forem positivas, ou se uma delas, se a de baixo, por exemplo, não for positiva, ou uma parte dela não for positiva, eu posso transladar ambas somando a essas funções uma constante c. Né? Então, se o gráfico de f e o gráfico de g estão lá para baixo, eu posso subir, transladar ambos os gráficos somando a mesma constante c positiva, né? E aí eu tenho f mais c e g mais c se tornam positivas. A área entre f mais c e a área entre g mais c, a gente pode ver facilmente que é a área entre f e g. Eu tenho duas fronteiras, né, a fronteira superior e a fronteira inferior, que foram transladadas pela mesma constante c. Então o que acontece, né? A área entre as duas curvas é a integral de f mais c menos g mais c, né? Sendo que o sinal negativo ele age sobre c e eu tenho as duas constantes eliminadas. Tá? Então a constante c será eliminada ao integrarmos a diferença. Tá? Então isso é só para mostrar que o argumento anterior ele é geral, ele funciona inclusive quando as funções não forem positivas. Tá? Então pessoal, vamos passar aqui para o nosso segundo e último exemplo. Sejam as funções 2 mais x ao quadrado sobre 3, essa parábola que vocês estão vendo aqui, e a função raiz de x. Então f de x é 2 mais x ao quadrado sobre 3, a função g de x é a raiz de x. Calcule a área entre as curvas f e g, as retas x igual a 0, tá? E x igual a 2. Tá? Então eu tenho essa reta aqui x igual a 0, que é o eixo y, e a reta x igual a 2 que está aqui. Tá? Podemos ver aqui que f é maior que g, portanto a área pedida é dada pela integral de 0 a 2 de f de x menos g de x dx, ou seja, a integral de 0 a 2 de 2 mais x ao quadrado sobre 3 menos raiz de x. Então, trazendo aqui novamente a mesma integral, a gente pode fazer as contas, né? Primeiro eu calculo uma primitiva, a integral de 2 é 2x, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, como eu tenho outro 3 ali, eu tenho x ao cubo sobre 9. E se vocês lembrarem, né, que nós já calculamos a integral da raiz de x, ela vale 2/3 da raiz de x
ao cubo. Tá? Basta escrever x, raiz de x como x não meio e fazer as contas. Então eu tenho essa expressão, fazendo x igual a 2, x igual a 0. Tá? Então eu tenho aqui 2 vezes 2, mais 2 ao cubo sobre 9, menos 2 terços da raiz de 2 ao quadrado. Aqui eu tenho o zero, tá? Que elimina todos os termos, então nem preciso me preocupar com esses termos aqui. Portanto, eu tenho 4 mais 8 nonos menos 2 terços da raiz de 8. Tá? 4 mais 8 nonos é 36 nonos mais 8 nonos, ou 44 nonos, menos 2 terços da raiz de 8. Posso usar uma calculadora e chegar à conclusão que isso vale 3,003 unidades de área. Tá? Então vamos fazer o cálculo aqui da área entre as curvas, 3,003, tá? Ou 3,003. Tá? Então, vamos repetir essa conta, tá? Rapidamente. Primeiro calculando a integral de 0 a 2 da função f, depois a integral de 0 a 2 da raiz de x e depois subtraindo as duas áreas. Tá? Apenas a título de ilustração a gente vai fazer isso para mostrar que, de fato, a gente pode calcular a área entre as curvas, né, em duas partes separadas. Então, a título de ilustração, dado que ambas as funções são positivas, vamos calcular novamente a área acima de maneira alternativa. Primeiro calcularemos a área abaixo de f, depois a área abaixo de g, e após subtrairemos os valores dessas áreas. A área abaixo de f é dada pela integral de 0 a 2 da função f, 2 mais x ao quadrado sobre 3 dx. Então a gente já sabe aqui, a gente já fez essa conta aqui, né? Isso vale 2x mais x ao cubo sobre 9, substituindo x por 2 e depois por 0, né? Apenas a parte relativa ao 2 sobrevive, então eu tenho 2 vezes 2 mais 2 ao cubo sobre 9, 4 mais 8 nonos, que é 44 nonos. Tá? Ou fazendo aqui o cálculo, né? 4,889 unidades de área. A área abaixo de g é dada pela integral de 0 a 2 da raiz de x dx, que é a primitiva 2 terços da raiz de x ao cubo, substituindo x por 2 e por 0. Portanto, eu vou ter aqui, né, 2 terços da raiz de 8, que vale 1,886 unidades de área. Finalmente, a área entre as curvas é dada pela diferença entre as áreas acima. Eu posso fazer esse número menos esse. Vocês vão ver que isso dá 3,003 unidades de área. Tá? Ou 3,003 unidades de área. Lembrando, né, que aqui nesse curso de cálculo a gente usa bastante o ponto ao invés da vírgula por conveniência. Tá? Então a área entre as curvas é dada pela diferença entre as áreas abaixo. Tá? E para ficar bem claro o que está acontecendo, né, a gente faz o desenho aqui, a área abaixo da curva F vale 4,889, a área abaixo da curva G vale 1,886, certo? E a área entre as curvas é a diferença, como nós havíamos visto numa das lâminas anteriores. Então é isso, pessoal. Esse é o final do nosso vídeo sobre área entre curvas. Obrigado pela sua atenção.